Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. Hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento. Para que eu possa desenvolver uma gestão do cuidado adequada e prestar um cuidado de excelência, eu preciso estabelecer uma relação de cuidado com o outro, empática e com interesse genuíno. E para isso eu preciso me conhecer primeiro, ter autoconhecimento. Um artigo de Luciana Rodrigues, coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional, fala que o autoconhecimento é, de fato, o primeiro passo para uma construção de uma carreira sólida e promissora. Ela ajuda as pessoas não apenas na vida profissional, mas também na conciliação do lado pessoal, familiar e social. Muitos pensadores falam da influência do autoconhecimento na preparação de uma pessoa para enfrentar os desafios mundo afora. E para o enfermeiro não é diferente. Como você tem se preparado para enfrentar os desafios desse mundo em constante transformação? Com demandas de novas competências e necessidade de manter uma saúde mental em dia? Para discutir conosco sobre essa temática tão importante, tenho a satisfação de apresentar a enfermeira Andréia Fini Santiago. Andréia é enfermeira, empreendedora e fundadora da Realize Mais Desenvolvimento Humano para Resultados, que é uma consultoria voltada para o desenvolvimento de pessoas. Andréa, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco, falando sobre esse tema tão importante. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, de como você chegou até essa consultoria e também sobre os fundamentos do processo de desenvolvimento do enfermeiro. A palavra é tua, Andréa. Letícia, muito obrigada pelo convite. É muito importante esses espaços para que, de fato, a gente possa trazer um pouco do que a gente aprendeu e aprende ao longo da vida e contribuir com o desenvolvimento aí dos nossos colegas, né? E das pessoas de um modo geral, não só enfermeiros, mas para as pessoas de uma maneira em geral. Bom, como você já me apresentou, eu sou enfermeira, hoje eu atuo em uma consultoria que eu entendi que naquele momento era importante eu contribuir com o conhecimento que eu havia acumulado dentro do ambiente corporativo, que eu estive lá por quase 20 anos, já atuava numa área de desenvolvimento, de educação corporativa, enfim, desenvolvimento de líderes, já tinha contato com ferramentas de mapeamento comportamental, mas quando esse ciclo se encerrou, eu acabei me aprofundando na questão de autoconhecimento. Primeiro para mim, né? Porque tudo que a gente aprende primeiro para a gente, né? Por que eu fui buscar esse autoconhecimento? Porque era uma demanda minha naquele momento, né? E aí, com base nisso, fui aprofundando, fui lendo, estudando, conversando com algumas pessoas que já tinham essa formação. Aí, depois de um tempo, eu fiz a formação, né, em analista comportamental e continuo estudando até hoje. Aí, há pouco tempo atrás fiz uma atualização e hoje eu tenho isso como um projeto com as pessoas, também trabalhando com pessoas aí de diferentes segmentos. Ai, muito bacana, André. E é muito legal ouvir esse teu momento, né? Que primeiro é para a gente e depois para o outro. Então a gente precisa se conhecer também para depois estabelecer então essas relações, inclusive de ajuda no desenvolvimento do outro. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância do autoconhecimento na atuação do enfermeiro nas diferentes equipes, nos diferentes contextos de atuação. Certo. Existem várias interfaces, né, esse assunto, mas uma questão eu queria chamar a atenção que é o desenvolvimento do enfermeiro, ele se dá aí basicamente em 3 frentes, né?
em liderança, em competências pessoais, comportamentais, liderança e gestão, né, e conhecimento técnico-científico. A ideia disso não é ficar colocando as coisas com limitações, né, muito bem marcadas, porque a gente sabe que isso não é possível. Mas é chamar atenção, Letícia, para a completude desse desenvolvimento. Então, é importante que eu desenvolva a liderança? Sim, mas eu também vou estar mexendo com competências comportamentais? Sim, o conhecimento técnico-científico também depende de todo um atitudinal para colocar aquela competência em ação? Sim, mas eu acho que é sempre importante a gente chamar atenção para esses aspectos e pensar, bom, agora, eu como enfermeiro, aonde estão, né, meus principais gaps? Pode ser conhecimento técnico-científico mesmo, não tem problema nenhum. Né? Então, vou lá, vou ler, vou procurar mais uma pós-graduação, vou fazer cursos rápidos para aplicar, enfim. Né? Aqui é mais para a gente ter um mapa mesmo, né? Isso. Aí eu queria trazer mais uma questão, né? Para o Instituto Brasileiro de Coaching, investir em autoconhecimento é designar esforços para entender a si mesmo em todos os âmbitos. Com a compreensão profunda de quem você é possível descobrir suas qualidades, capacidades, assim como seus pontos fortes que devem ser melhorados, né? Então, dentro do que você estava trazendo, né? Quando a gente faz a opção pelo autoconhecimento, a gente tem a capacidade de, né, se conhecer, avaliar as próprias necessidades, as próprias limitações, mas também os pontos fortes, né, Andréa? E a partir daí buscar, né, instrumentos para ter ações mais assertivas, enfrentar os medos que nós temos no dia a dia, os receios, e usar o potencial da melhor forma possível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, você estava comentando da parte técnica, né? E tem outras, era isso. Sim. Como que a gente pode utilizar, né, o nosso potencial da melhor forma possível? Eu costumo dizer que o autoconhecimento é algo muito precioso, né? Um privilégio, e é uma coisa que também não termina, né? E às vezes pode parecer até estranho, porque as pessoas podem pensar, como assim, autoconhecimento? Mas eu não me conheço, né? Como que é isso, né? Na realidade, o que a gente tem aí são novas perspectivas. A gente sai um pouco do cenário e a gente consegue avaliar algumas coisas de forma mais crítica, de forma mais analítica, olhando um pouco como é que eu agi, como eu poderia ter agido, quais foram os aprendizados, né? Então, de uma maneira geral, o mapeamento comportamental, ele te dá essas oportunidades. Para que tudo isso? Para que a gente gerencie comportamentos, emoções, né? Para que de fato tudo isso seja algo ao nosso favor, seja na gestão de times, seja como membro de um time. Isso não serve só para as questões profissionais, isso serve para nós na nossa vida, né? Em todo o ambiente que a gente possa estar. E é interessante a questão da potencialidade que você trouxe, porque quando a gente vai olhar para isso, a gente fala, onde é que eu preciso melhorar? O que que eu não tenho? O que que eu preciso ter? É claro que a ferramenta, ela traz isso também, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho ali dos perfis. Mas também é importante a gente olhar para aquilo que a gente tem, né? Então, se eu tenho um perfil comunicador que é bem desenvolvido, por exemplo, como é que eu posso aprimorar ainda mais essas características? Como é que eu posso usar isso melhor no meu dia a dia? Como é que eu posso trazer isso para as pessoas de uma forma mais produtiva, né? Usando aqui só um exemplo. Então, além, claro, da gente olhar os gaps, né, que a gente costuma falar, mas e o que eu tenho de bom? Né? E o que eu posso, de fato, transformar potencial em performance? Né? Porque potencial é uma coisa que está aqui, ainda não aconteceu. Né? E a performance, de fato, é aquilo que eu coloco em prática, são os resultados que eu consigo, e também que é importante dizer que resultado, ele sempre se consolida quando você tem ele de uma forma sustentada. Né? Então, essa questão da potencialidade, performance e o mapeamento comportamental nesse contexto, eu acho que
as coisas se juntam mais ou menos aí. Ai, que bacana, Andréa. Então, você está me dizendo que, assim, essa análise comportamental não é que você tem que fazer uma mudança radical. É você se conhecer, conhecer o que você tem de bom também e que você possa desenvolver. E também, ao mesmo tempo, você se conhecendo, você pode fazer, né, vamos dizer assim, um plano, um planejamento de melhoria do ponto de vista tanto pessoal quanto profissional. É isso? Sim, não, sem Legal, dúvida, sem legal. dúvida. E aí você não faz as coisas empiricamente, né? Isso. Existem muitas ferramentas no mercado para mapeamento comportamental, mas é importante dizer que as ferramentas elas são validadas para a nossa cultura, porque a maioria delas elas surgiram fora do Brasil, né? Legal. E essa validação ela é estatística, né? Então existe ali todo um compromisso com a credibilidade da ferramenta. Então, quando você pega, eu costumo falar para as pessoas que eu dou a devolutiva, eu falo, olha, esse relatório não é para ir para a gaveta, tá? Entendi. Esse Legal, relatório eu vou te mandar, aí você vai ler hoje, aí legal. semana que vem você vai ler de novo, aí alguém vai te dizer alguma coisa, você vai buscar seu relatório, você vai desenhar o teu plano de desenvolvimento, em algumas situações eu estou junto nesse processo, né? Excelente. Então, isso aqui é o teu mapa, né? Deixa ele aí no lugar onde você pode acessar, porque isso é um processo contínuo realmente. É claro que o relatório ele é o seu momento atual, sim, né? A gente costuma dizer que esses relatórios eles têm validades, né, de validade de 1 a 2 anos, a não ser que você tenha passado por grandes mudanças na sua vida, né? Mas de uma maneira geral esse relatório ele vale aí para esse período. Então é algo que não é de fato para você fazer e guardar na gaveta, é para que você utilize isso como a tua bússola aí nas tuas ações de desenvolvimento. É uma tomada de decisão, né, Andréa, de se desenvolver, porque não é simples, né? A pessoa precisa buscar, né, inclusive estudar e estar sempre em contato com esse próprio relatório. Queria que você falasse um pouquinho, então, dos perfis comportamentais que são resultantes dessa ferramenta. E aí, se você puder dar um exemplo, né, da implicação desse perfil já dentro dessas relações pessoais e profissionais, seria bacana para a gente ter uma compreensão. Certo. Acho que o primeiro aqui é interessante dizer, eu vou falar da ferramenta que eu conheço, que eu trabalho, que eu estudo, né, que é o DISC. E primeiro dizer da onde vem essa sigla, né? DISC, né? Que às vezes a gente ouve bastante, mas só para ter a origem, né? Então, ela é uma ferramenta, ela não é uma ferramenta que foi originada aqui no nosso país, ela é americana. E essa sigla, o DISC, o D é de um perfil dominante, o I, influente, o S de stability, né, que aí a gente usa só o S ali do stability, e o C de conformidade. Existem informações que colocam esses termos em coisas mais tangíveis aqui para nós, que é a metodologia que eu uso, que é o dominante aqui para nós, que é do D, nós vamos chamar de executor, o I de influente, aqui nós vamos chamar de comunicador. Legal. O S de estabilidade, para nós aqui, vai ser o planejador. O C de conformidade, para nós, vai ser o analista. Ah, Tá? excelente, Andréa. Excelente essa preâmbulo que você fez. Isso, então a gente vai usar essas terminologias. Então, quando a gente fala de um perfil, né, vou usar aqui o D de dominante e vou trazer para o executor, que é a terminologia que a gente vai usar aqui, a principal intenção desse perfil é o resultado. É aquela pessoa que você pede uma coisa para ela, ela sai fazendo, ela gosta de desafio, ela é arrojada, ela corre risco, é aquela pessoa animada para projetos novos. E todo perfil, Letícia, tem uma coisa tão interessante que né? Que a gente coloca assim, que é o seu lado sombra e o seu lado luz, né? Então, todo perfil tem o seu lado extremamente positivo e o seu lado que são pontos de atenção. Sim. Então, quando a gente fala num perfil como esse, por exemplo, é um perfil realizador,
é um perfil que, de fato, leva o time para cima. Ele também, como membro de equipe, é uma pessoa que traz um clima de realização ali para todo mundo, mas é um perfil que muitas vezes precisa tomar cuidado com a qualidade do que entrega, né? Não é só quantidade, é qualidade. Muitas vezes precisa entender como é que aquela equipe funciona. Será que eu posso sair fazendo? Será que é melhor eu ter uma conversa antes, né? Então, e aí que está a riqueza disso, Letícia, que é, se eu me reconheço nesse perfil, né? Eu sei que, opa, peraí, antes de eu sair fazendo... Fica atenta a esses Exato, pontos. exato. Deixa eu ver se vai ter uma reunião, deixa eu ver se alguém vai chamar, né? Enfim, deixa eu falar aqui com a enfermeira aqui do plantão primeiro, para ver o que ela quer, o que ela acha, né? Então, é isso que eu chamo de você gerenciar os seus comportamentos e as suas emoções. Excelente. Aí, a gente tem o I ali do DISC, que é o influente, que é o comunicador, que o próprio nome está dizendo. É aquela pessoa que a intenção dela é relacionamento, né? Então, é aquela pessoa super criativa, gosta de liberdade para criar, é aquela pessoa que chega, que, né, para ali na mesa de todo mundo, toma um cafezinho, pergunta do fim de semana, né? É aquela pessoa pautada em relacionamento, né? Então, é aquela pessoa que, de fato, traz um clima bom para a equipe e sempre traz aquele lado criativo, né? E isso complementa aí com outros perfis que a gente vai ver mais para frente. O planejador, que é o S do DISC, ali do Stability, o nome também é bem explicativo, é aquela pessoa que gosta de agregar. Então, ela gosta de reuniões para tomar decisões em conjunto, ela gosta de ter mais dados, ela é uma boa ouvinte, né? Ela é uma pessoa que gosta de ensinar. Sabe quando a gente chega para trabalhar num lugar novo, que é aquela pessoa que pega você, olha aqui, fica isso, fica aquilo, né? Legal. Então, essa pessoa, ela tem esse perfil mais planejador, gosta de dados, gosta de ouvir, gosta de agregar. Em algumas situações, pode ser visto como um perfil um pouquinho procrastinador, né? Porque fala, poxa, eu preciso disso com um pouco mais de agilidade. Ah, mas eu preciso daquela informação, daquele dado, daquela reunião, da opinião daquela pessoa. Aí você fala, ah, mas agora não vai dar para a gente ter tudo isso. A gente precisa, principalmente se ele estiver falando com o executor. Já né? tem um conflito estabelecido. Já tem uma questão aí. E o C de conformidade, que é o analista, é aquela pessoa perfeccionista, pautada em regras, né? Isso, para quem trabalha em área de saúde, é super forte, né? A gente vai fazer um procedimento e fala, mas já cadê o protocolo? Cadê a rotina? Né? Isso já foi aprovado? A CCIH já viu? O controle de infecção já viu? E a área de qualidade? O que o pessoal falou? Né? Então, assim, a gente tem um apego muito forte, né, o analista, à questão de regras e normas. Perfeccionista é aquela pessoa que pode te entregar uma planilha com 500 linhas que você pode levar para a reunião, que está tudo certo. Né? E se tiver alguma coisinha errado, ela pega e fica arrasada. Não, como é que eu pude errar? Né? E aí, o que tem a questão de pontos de atenção é justamente também a procrastinação, porque também é uma pessoa que prefere tomar decisões com muitos dados, às vezes isso não é possível, é um perfil mais retraído, né? Mas diferente do executor, que também, o executor ele também gosta de resultados, o analista também gosta, só que o executor é mais extrovertido. E o analista é mais introvertido, né? Então, quando a gente olha esses 4 perfis, a gente já começa a identificar mais ou menos aonde pode dar. Né? Não, com certeza, você foi falando, a gente já vai identificando como a gente é, né? E até algumas pessoas, né, que trabalhavam com a gente que falam, nossa, olha, essa tal pessoa é exatamente dessa forma. Não, fica muito bacana a forma que você trouxe, realmente dá para ter essa identificação. Eu queria que você contasse um pouco, Andréa, da experiência com os profissionais
que você trabalhou esse processo de autoconhecimento, né? Conta um pouco como que foi para essas pessoas, como que elas, o feedback que você teve e como que elas evoluíram. Eu trabalho com mapeamento comportamental tanto dentro de projetos, né? Então, eu estou fazendo uma implantação numa instituição e ali a gente entende, por exemplo, que para o time de lideranças é interessante a gente fazer um mapeamento de perfil comportamental. Então, eu tanto trabalho com a ferramenta dentro de projetos, como eu também trabalho com pessoas físicas, né? Vamos dizer assim, que me procuram, enfim, ou que de alguma forma a gente se encontra para poder desenvolver um trabalho como esse. Então, assim, eu tenho atendido profissionais de diversos segmentos, então não tenho atendido só a área de saúde, então já estive com engenheiros, com advogados, com professores, com CEOs da área de tecnologia. Então, assim, isso me ajuda muito também, porque me traz muita diversidade e me traz também muito aprendizado, né? E aí a gente começa a perceber as nuances dos desafios de cada segmento, e aí também, numa área de tecnologia, você acaba achando mais determinados perfis, né? Na área de saúde, você acaba achando determinados perfis, então você também consegue entender como é que é a dinâmica disso dentro dos segmentos, né? E o que eu falo sempre, inclusive para as pessoas que eu dou devolutiva, né, para que elas também tenham esse feedback meu, é dizer o quão bonito é você ver a pessoa tendo os insights dela, Sim. sabe? É você ver a pessoa falando, puxa, nossa, nunca pensei desse jeito, nossa, é verdade, olha, que coisa, hein? Que bom que hoje a gente conversou sobre isso, porque ontem eu tive uma situação. Então, assim, isso é muito bom, porque às vezes a pessoa está sofrendo com isso, né? Às vezes a pessoa ela tá sendo exposta, está passando por um desgaste em diferentes esferas aí da vida, né? Então você vê que a pessoa realmente, quando a gente termina aquele encontro, né? A gente percebe que a pessoa fica realmente bastante reflexiva e sabendo ali que tem um trabalho ali pela frente. Elas podem fazer os seus planos de desenvolvimento, né? Pensando, é importante no relatório, Letícia, a gente sempre priorizar o que eu preciso desenvolver, porque às vezes você vai olhar no relatório, tem lá um monte de competências, né? Fala, meu Deus, mas como é que eu vou pegar tudo isso? Não, o que é importante para o teu momento, hoje? Que você está vivendo? Dessas competências aqui, escolhe duas, escolhe uma, né? E vamos trabalhar nessa frente. E aí a gente começa os processos de coaching, enfim, outras coisas que se desdobram a partir de um processo de mapeamento comportamental. Legal, legal. E todos esses sentimentos que afloram fazem parte do processo, né, Andréa? Eu queria trazer duas coisas agora, Andréa. Primeiro, o Fórum Econômico Mundial desse ano de 2023, ele apresentou 15 habilidades para os profissionais do presente e do futuro, 15 competências essenciais, né? E duas delas, por exemplo, a inteligência emocional e a tolerância ao estresse, a resiliência, a flexibilidade. E eles definem a inteligência emocional como a capacidade de entender e gerenciar emoções, tanto as suas próprias quanto a das pessoas que estão ao redor. E essa habilidade demanda autoconhecimento e impacta na autoconfiança e também na motivação dos profissionais. E a segunda questão que eu queria trazer é o cenário da pandemia, né? E ele fortaleceu a importância dessas habilidades comportamentais, como a resiliência, a flexibilidade, e os profissionais que contam com essas competências mostram também que sabem como lidar com as incertezas e com as frustrações, né? E isso fortalece, né? É fortalecido pela inteligência emocional.
E queria que você falasse um pouquinho da importância, né, do autoconhecimento também para desenvolver essas competências e como que isso está, né, relacionado no nosso contexto assistencial, né? Vamos Uhum. pensar numa pandemia, né, voltada para a área da saúde. O que que isso pode impactar nessas competências na atuação do enfermeiro? Certo. É, sem dúvida, é uma super bússola, né? Como a gente conversou um pouquinho, no momento em que você de fato olha aonde estão as tuas necessidades. Então, quando eu olho ali, né, para onde está indo a questão do mundo do trabalho, futuro do trabalho, as competências do profissional do futuro, que já é do presente, na verdade, né? Quando eu olho para tudo isso e que eu falo, nossa, meu Deus, e aí? Né? É aí que um mapeamento de perfil comportamental ele é extremamente útil ou um processo de autoconhecimento, né, de uma forma geral. E isso ajuda a gente a dissipar algumas cortinas de fumaça, né? Porque, Sim, por exemplo, vamos usar aqui a competência de habilidade de flexibilidade. Muitas vezes você pode falar, não, mas eu sou uma pessoa super flexível. Sou flexível, sou tolerante, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de utilizar uma ferramenta, utilizar um método e olhar para aquilo de forma reflexiva e analítica, e você fala, puxa, eu acho que eu não sou tão flexível e tão tolerante assim, né? Então, digamos que aqui eu teria uma oportunidade enfim, de rever. E isso acontece muito dentro do processo. E não tem aquela coisa, eu pensei que eu era, eu não sou, puxa vida, e agora, que triste. Não, não, isso é descoberta mesmo. legal. É momento de descoberta mesmo, você falar, puxa, vou rever isso, vou repensar, ou coisas que eu costumo dizer, o que você vai, amanhã você tem alguma reunião, ou você vai ter algum plantão, alguma situação que você acha que pode ser difícil, então amanhã vamos fazer esse exercício, né, para ver como você se sai, vamos trabalhar essa flexibilidade na prática, e Legal. depois a gente vem discutir, né? Então, isso é extremamente pragmático, parece que é uma coisa meio subjetiva, meio, ai meu Deus, não, mas é extremamente pragmático, né? Porque você tem metas, tem resultados e Tá. tem como você olhar para isso de uma forma objetiva. Na questão da pandemia, é aquela questão do desconhecido, né? Todo mundo aí foi pego de forma bastante desprevenida e muitas coisas precisaram ser desenvolvidas ali, digamos aí, sem muita análise, sem muita crítica, Sim. né? Talvez hoje, pensando até na saúde mental dos colaboradores e passado aí todo esse período turbulento, né? Como é que a gente pode olhar para essas pessoas agora e fortalecer o que elas têm de bom e aquilo que elas precisaram desenvolver de uma forma até bastante acelerada, o que hoje a gente pode pegar em tudo isso e aprimorar? Porque com certeza as pessoas aprenderam e tiveram que lançar mão de muitas habilidades ali que talvez nem sabiam que tinham, né? Mas que tiveram que colocar em ação aquela competência. Mas também eu acho que tem um momento agora de rever algumas coisas, né? Cuidar desse processo de desenvolvimento, de saúde mental, e eu acho de novo aí que o processo de perfil comportamental, olhar para esse perfil comportamental de uma maneira sistematizada é bastante útil. Nossa, é excelente, Andrea. Infelizmente, o tempo não é a nosso favor, né? Então, para a gente finalizar, queria que você só falasse um pouquinho do potencial, né, do autoconhecimento para um gestor também conseguir identificar, né, as potencialidades dos seus colaboradores e Uhum. depois dar alguma dica para quem gostaria de iniciar essa jornada de autoconhecimento. Por favor. Uhum. Para o gestor, sem dúvida alguma, é uma ferramenta, né? Tanto para que ele consiga aí se tornar o piloto, né, dos seus comportamentos e das suas emoções, e também identificar características do seu time, né? Então, como que cada pessoa funciona, né? Será que adianta eu chamar aquela pessoa em pé no corredor para dar um feedback? Será que é o melhor momento? Será que ela vai captar isso?
Ou será que é melhor eu falar com ela amanhã, com mais tempo? Enfim, a gente tomar algumas decisões em relação a como as pessoas têm o seu melhor e podem trazer o seu melhor. Sim. E como que elas vão se sentir mais valorizadas, reconhecidas, né? Então, eu costumo dizer, né? Às vezes você recebe um e-mail, de um comunicador, aí vem aquele e-mail super longo, né? Falando uma história, aí a pessoa responde, o executor lá do outro lado responde assim, ok, obrigada. Aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, será que ele está bravo comigo? Não. Ai, excelente exemplo, André. Né? A princípio, não, né? Então, e a gente olhar para isso de uma forma pragmática mesmo, né? Isso é a forma que aquela pessoa funciona e está tudo bem, né? E claro que vamos nós aqui se ajustando no que é possível, né? Eu gosto muito das ferramentas de perfil comportamental, como eu disse, são ferramentas validadas e têm a credibilidade, você tem segurança do que você está utilizando, mas é claro que existem outros métodos de autoconhecimento, um deles é a própria ferramenta SWOT ali, um SWOT pessoal, onde você pode, você mesmo ali colocar quais são as suas oportunidades, quais são as suas oportunidades, fraquezas, ameaças, enfim, e ali você ter até com ajuda ou não de um mentor, processos de mentoria, isso também existem mentores que também utilizam outras formas de conduzir esse processo, né? Mas eu acho que quem quiser começar ali uma reflexãozinha aí a respeito disso, dá uma olhadinha na ferramenta SWOT, né? Que é uma ferramenta ali que você vai ter que pensar um pouquinho a respeito de algumas coisas, e ali talvez você já comece a trazer coisas interessantes para você pensar. André, excelente. Olha, que papo gostoso. Dava para a gente ficar aqui mais uma hora, pelo menos, né? Então, André, muito obrigada mais uma vez por compartilhar conosco um pouquinho do teu conhecimento, um pouquinho do teu dia a dia. Tenho certeza que trouxe insights, que trouxe aí reflexões para os nossos ouvintes, para que eles busquem aí mais autoconhecimento, ter uma vida pessoal melhor e também uma vida profissional mais eficaz. Então, muito obrigada. Letícia, eu que agradeço. Eu acho que falar dessas coisas realmente o tempo vai embora mesmo, porque é tudo sobre pessoas, né? Então, mais uma vez eu quero agradecer e me colocar à disposição aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Outro, obrigada. Chegou o nosso momento da gratidão. E hoje eu gostaria de fazer um agradecimento especial para duas gestoras que eu tive. Nós estamos falando de autoconhecimento, de se reconhecer, de conhecer o seu potencial para o desenvolvimento e também de conhecer o potencial da sua equipe. E eu tive, né, a satisfação de trabalhar com essas duas pessoas. Primeiro, a Sara Marília Buch, que foi minha gestora na unidade de terapia intensiva, e ela reconheceu o potencial em mim, me indicou para um cargo de coordenadora de uma unidade de internação, já durante algum tempo, né, há um tempo atrás. E também uma outra gestora que eu tive, a Vera Lúcia Tavares, que era a minha gestora nas unidades assistenciais e também identificou em mim um potencial para desenvolver a área de educação e pesquisa da instituição. E, claro, sou muito grata, tive um percurso aí grande de conhecimento e de desenvolvimento. Então, muito obrigada, Vera, muito obrigada, Sara. Um grande abraço. Pessoal, um abraço, obrigada pela atenção de vocês e mais esse episódio, viu? Até o próximo.